Iniciando o curso de Forex introdutório, esse curso ele tem um fundamento mais avançado em relação aos conceitos e fórmulas do Forex básico, enquanto que o curso de Forex introdutório, que são 3 vídeos que se encontram no curso que você comprou, ele tem uma abordagem sobre os conceitos mais básicos. Aqui é uma introdução intermediária avançada sobre o Forex. Não engloba a estratégia de Forex para operar ainda, certo? Mas é um curso que ele tem uns fundamentos relacionados a cálculos muito mais avançados à explicação. Esse livro de Forex você encontra no próprio curso, e o curso ele vai ser baseado na leitura desse guia por enquanto, porque é muito trabalhoso fazer os slides. Então o curso mais elaborado e mais elegante com os slides e efeitos especiais vai ser feito depois, mas o que importa é passar o conhecimento e a informação de primeira qualidade. Isso é possível fazer com este guia, certo? Então vamos iniciar. Então isso aqui é o índice do curso. Você vai entender sobre o mercado Forex, os diferentes sistemas de mercado cambial, como iniciar no Forex. Então vai ser dado muito mais detalhes sobre como você fazer isso. Quando o mercado Forex abre, vantagens do mercado Forex, os participantes do mercado Forex, long and shorts, tipos de mercados, paridade, taxa cruzada, bid, ask e spread, os pips, que é muito importante entender os conceitos de pip, a margem, quanto vale cada pip, os lotes no Forex, tem o lote standard, mini e micro, as taxas rollover ou swap para operações que duram mais de um dia, e calculando o valor de cada pip com base no lote operado, calculando o lucro ou prejuízo por meio da planilha em Excel especial, boleta de compra e venda no MetaTrader. Então aqui já é uma parte mais avançada. E aqui tem alguns conceitos que eu não vou falar, porque no curso Trader Profissional Completo isso aqui já está englobado, certo? Bom, o que é o mercado Forex? O Forex é um mercado de divisas, está associado ao câmbio de moedas. É o mercado mais líquido do mundo e também movimenta cerca de 3 trilhões de dólares diariamente. Esse valor aqui subiu para 5 trilhões, se eu me lembro bem. É porque esse livro aqui é um pouco antigo. Eu escrevi ele há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E o mercado Forex é também chamado de mercado OTC. Então, pessoal, todas as moedas que envolvem o mundo inteiro, é possível você negociar paridades dessa moeda, ou seja, uma moeda como o dólar tem uma relação ou de queda ou de alta, uma relação de valor em relação a outra moeda. Então você pode apostar na queda que uma moeda vai cair em relação a outra e obter lucratividade com esse tipo de negociação. Os diferentes sistemas de mercado cambial. Bom, a gente tem o sistema de taxa de câmbio flexível, tá? Nesse sistema de taxa de câmbio, o Banco Central, que é uma autoridade monetária, ajusta a taxa de câmbio para afetar a oferta e procura de moedas estrangeiras, tá? Então o Banco Central, nesse caso, ele tem essa habilidade, essa autoridade para estar ajustando e possibilitando queda ou alta das paridades das moedas. E aqui o sistema de taxa de câmbio fixa. Nesse sistema de taxa de câmbio, as moedas não flutuam, pois elas estão fixas uma em relação à outra. A gente, como é trader, operador, a gente vai trabalhar no flexível, tá? O Banco Central ele possui uma grande reserva da moeda nacional e estrangeira. Sempre que existe uma tendência de aumento do preço de mercado da moeda estrangeira, por exemplo, o banco lá dos Estados Unidos tem a moeda é dólar, a moeda estrangeira, por exemplo, digamos que é o ien. Então o Banco Central vende a moeda estrangeira, porque está aumentando. Aumento do preço do mercado da moeda estrangeira. Está aumentando, vamos vender a moeda estrangeira, vamos vender ien
em um certo montante para evitar o aumento do preço da moeda. Então o preço da moeda fica fixo. E na situação contrária, tá? Se a tendência da moeda estrangeira estiver em desvalorização, o ien está desvalorizando, vamos comprar ien para ficar no mesmo preço, para que evite a queda do preço. Então o objetivo do Banco Central nesse caso é impedir a desvalorização da moeda, comprando o suficiente na desvalorização da moeda para impedir que o preço caia, e vendendo em quantidades suficientes para impedir que o preço suba, no caso de valorização da moeda. Então, desta forma, a moeda fica sempre no mesmo valor fixo. Então, a gente trabalha no mercado flexível. O trader no mercado Forex, como nós, como eu, como você futuramente fará, você vai trabalhar no fixo, mercado de câmbio flexível, aliás. Vai trabalhar nesse mercado, porque você vai ganhar, que você deseja ganhar, adivinhar uma queda e ganhar vendido com a queda do mercado. Quando você fizer uma aplicação para ganhar com a queda do mercado, porque segundo a sua análise o mercado pode cair, ou você vai trabalhar comprado para ganhar com a alta do mercado, quando você, segundo sua análise e estratégia, indica que o preço da moeda vai para cima e você vai aplicar, executar uma operação para você ganhar com a alta do mercado. Como iniciar no Forex? Então, pessoal, você precisa abrir uma conta em uma corretora de Forex. No Brasil não tem corretora legalizada pela CVM. Então você não pode dar seu dinheiro para alguma pessoa que no Brasil esteja querendo administrar dinheiro para você. Não pode, porque isso é ilegal. Então você tem que procurar órgãos legalizados e regulados do exterior. Logo é proibido corretoras de Forex aqui no Brasil. Por isso você deve procurar corretoras a nível internacional. Exemplo, temos estas grandes corretoras. Eu opero na Xtrader, tá? Aqui tem os links, você pode procurar saber. Tem essas são corretoras que eu gosto. Eu não posso dizer que são perfeitas, tá? Só que a Xtrader eu nunca tive problema com a Xtrader. Ao mesmo tempo, nada é perfeito. Então você tem que, obviamente, testar e também assumir a possibilidade de que mesmo eu que nunca tive problema com a Xtrader, você pode ter problema com a Xtrader, tá? Não tem como garantir que é perfeito, que vai dar tudo certo, tá? Mas tem muita corretora, tá? Que eu não vou falar o nome aqui, daqui a pouco vai ter gente querendo me processar se eu falar, mas tem corretora que realmente faz barbaridades com os clientes. E os clientes perdem muito dinheiro. Então tem que tomar cuidado. E em relação à corretora, é muito importante que você não abra uma conta só. Abra várias contas em várias corretoras, porque se uma dá problema, você tem seu dinheiro em outras corretoras. Isso é uma estratégia de defesa contra problemas que as corretoras podem nos dar. Se der dor de cabeça em uma corretora, eu tenho meu dinheiro em outra corretora. Certo? Então, passo para iniciar no mercado Forex. Então, você tem que abrir uma conta em uma corretora. Precisa entrar em contato com eles para saber o processo de cadastro e transferência de fundos. Então, por exemplo, então aqui estamos entrando aqui no site da Xtrader. A página está carregando aqui porque a minha internet está muito ruim hoje, mas aqui está a página. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato. Geralmente, muitas corretoras têm live chat. Então, na Xtrader você vai ter que entrar no live chat, tem que saber um pouco de inglês escrito, pelo menos, tá? Porque você não vai trabalhar com gente que é brasileiro, tá? Você não vai dar seu capital para gente que é brasileiro, porque não é permitido no Brasil trabalhar com Forex, administrando capital, capitalizando dinheiro para operar no Forex de outras pessoas, para fazer uma administração de contas, tem que estar regulado, tem que estar licenciado. Então, só pessoas de fora podem fazer isso, certo? Então, você tem que contactar a própria corretora. Então, você entra no live chat aqui, você pode estar tirando dúvidas com o atendente. Eles, por exemplo, dão todas as informações que você quer.
Eles realmente te dão um suporte pleno, tá? Eu, por exemplo, aprendi muito, tirei muitas dúvidas minhas que eu tinha pelo live chat de muitas corretoras que me ensinaram. E eu consegui aprender muita coisa sobre Forex assim. Você também deve explorar essa oportunidade. Bom, então você vai ter que abrir uma conta. Então, por exemplo, na Xtrader, aqui você vem em Forex Open a Live FX Account, tá? Então você clica aqui e vai ter todos os dados, tá? Relacionado para você abrir a conta. Você vai ter que fornecer dados para a corretora, vai ter que fornecer documentos escaneados. Eles vão checar esses dados e depois vai oficializar a sua conta. Então cada corretora tem um passo a passo, certo? Você tem que escolher uma corretora e tem que iniciar o processo de cadastramento. Depois que foi confirmado, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar mandar fundos para a conta da corretora. Você tem que também entrar em contato com eles para saber qual é o modo aceitável. Você pode fazer transferência do seu banco para o banco deles. O problema é que, se você faz isso, você vai ter que pagar uma taxa grande nessas transferências. Você vai ter que pagar uma taxa grande. Não grande, mas é uma taxa um pouco chata de pagar, digamos assim. No cartão de crédito você vai pagar só o IOF, que também é um pouquinho caro, né? Mas é mais fácil e é rápido, tá? Porque praticamente no mesmo dia o dinheiro vai estar na conta da corretora. Então, pagamento por cartão de crédito, via cartão de crédito, e pagamento via transferência bancária é o que você deve fazer para você abrir a sua conta, certo? Lembrando que eu não estou recomendando no meu curso corretoras, tá? A Xtrader é a corretora que eu trabalho. Não estou dizendo para você trabalhar com ela também. Você trabalha com a corretora que você quiser. Ao mesmo tempo, para ensinar você a se introduzir no mercado Forex, eu tenho que dar um exemplo. Eu estou dando um exemplo da Xtrader, que é a corretora que eu trabalho. Então, não estou recomendando corretora nenhuma aqui. E você também tem que baixar uma plataforma gráfica, tá? Você tem que baixar uma plataforma gráfica. Essa plataforma gráfica, MetaTrader, você vai baixar também no site da corretora ou em outros sites. Geralmente as corretoras trabalham com a plataforma MetaTrader e é uma das melhores plataformas que tem. Você vai precisar, para negociar o Forex, fazer análise gráfica e utilizar estratégias específicas para você executar operações no mercado Forex. Pela minha metodologia que você vai aprender. Você tem que absolutamente analisar gráficos. Você não vai analisar notícias, não vai precisar de informação nenhuma. Somente pelo gráfico. Tá? Então, por exemplo, isso é um exemplo de uma paridade que é o euro-dólar. E aqui tá os nossos indicadores, nossos cálculos de suportes e resistências para iniciarmos uma análise e definir as probabilidades de direção do preço se há uma oportunidade viável com maior chance de acerto. E com isso você vai selecionar essa oportunidade e operar, tá? Então a Xtrader usa a plataforma MetaTrader. Então você vai me perguntar, eu tenho que pagar para ter essa plataforma? Não. É um dos melhores softwares gráficos do mundo. Plataforma gráfica com gráfico de altíssima qualidade, totalmente grátis. Tá? Em tempo real, funciona plenamente. No Android tem MetaTrader para Android também. Tem MetaTrader para trabalhar com o computador. E você, aqui na Xtrader Platform, você tem aqui o MetaTrader 4. Você baixa ele daqui. O mesmo MetaTrader que está aqui, eu deixei na pasta do curso que você fez download. Você fez download do curso, tem a pasta lá do curso. E essa mesma pasta tem o MetaTrader lá. Então você não vai precisar baixar daqui, certo? E aqui tem o Multi Account Manager. Então você pode administrar contas com esse MetaTrader, mas você precisa estar regulado.
Para você estar regulado, você precisa ou ir na Austrália ou em outro país que o Forex é regulamentado e as corretoras também. E você simplesmente vai ter que fazer uma prova. Não, segundo um corretor aqui da Xtrader mesmo me falou que você não precisa de faculdade. Eu, por exemplo, estou fazendo faculdade, mas eu não sei se eu vou terminar porque eu estou na Argentina no momento e vou para a Austrália depois em busca dessa certificação para conseguir ter licença para estar gerenciando contas. Daí eu vou pegar dinheiro dos brasileiros porque eu sou licenciado e estou lá na Austrália do lado da corretora. Certo? Então se você quer trabalhar também administrando contas, afinal esse curso é para tornar você um trader, mas você vai ganhar mais dinheiro se você pegar dinheiro de outras pessoas e ganhar dinheiro para eles também e ganhar taxa de administração. Isso é uma forma de lançar uma empresa, além de operar no mercado, você ainda ganha taxa de administração, é uma empresa, como Warren Buffett fez, como George Soros fez, e também você ainda vai ganhar parte dos lucros que você ganhar para as pessoas. Então esse é o caminho para você enriquecer no mercado, você administrar dinheiro para os outros também, e eu passo isso para você também, porque é um caminho muito poderoso, só que você tem que ser bom, tem que se tornar bom, e tem que pagar o preço para ser bom, ou seja, tem que praticar, tem que treinar, certo? E aqui tem outras plataformas que eu realmente não conheço aqui, certo? Então você vai precisar do MetaTrader, tá? Você baixa ele e também vai ter nesse curso, tá? Todo um tutorial completo sobre o MetaTrader. Então, por exemplo, todos os dados, como configurar indicadores, vai ser explicado aqui. Então você vai ter que investir em sua educação financeira. Se você comprou o curso de Forex completo, que também engloba a Bolsa de Valores e mini índice de nossa escola traderprofissionalavançado.com.br, e também você tem 31 horas de curso completo, você absolutamente já está fazendo o treinamento estratégico, tá? Se você não fez ainda o curso, você tem que investir, você tem que escolher alguém. Não estou dizendo que você tem que me escolher, apesar de todos os meus vídeos, ensinamentos e segredos revelados e operações reais que eu provei e que praticamente nenhuma escola prova, com alto capital ainda, que eu comprovei na Bolsa do Brasil, e também operações ao vivo no Forex. Não quer dizer que você tem que investir no meu curso. Você pode simplesmente escolher quem é a melhor escola para você. Bom, então aqui, usar uma plataforma gráfica para fazer as operações, o FX MetaTrader. Tem esse link aqui da Xtrader direto, você pode baixar a plataforma. Então no livro, ou você copia esse link aqui agora, ou você vai no livro de Forex, esse mesmo livro que tem aqui que eu estou lendo para você e ajudando você a interpretá-lo com mais detalhamento. Você vem nesse livro aqui, vem nesse link aqui, clica nele e você vai baixar direto a plataforma por esse link, certo? E depois de você aprender a estratégia, é importante você fazer simulações em tempo real por 6 meses das operações na plataforma MetaTrader, execução de ordens e outras estratégias que você aprendeu investindo em um curso de estratégia de Forex. Só que sem dinheiro real, com uma pequena quantia. Então no começo você pode trabalhar sem dinheiro, para você treinar a técnica. Mas depois você tem que colocar dinheiro real. Porque dinheiro real mexe com as emoções, inevitavelmente. Você tem que aprender. Outra superação, outra barreira que você vai ter que enfrentar e superar é estar emocionalmente livre. Ou emocionalmente sem estar sendo afetado pelas tentações e pela ativação dos instintos automáticos que são ativados de acordo com o que o mercado financeiro faz durante a aplicação de nossa estratégia. Você está aplicando a estratégia e inevitavelmente isso mexe com as suas emoções. A forma como você vai ganhar dinheiro vai mexer com as suas emoções e você tende a ser indisciplinado
tende a fazer coisa errada, porque você tem instintos, tá? Então você tem que colocar dinheiro real, porque com dinheiro real tudo muda, tá? Na simulação tem gente que não sabe nada de Forex, fica milionário com as simulações. O cara vai operar de verdade, simplesmente dá tudo errado, não dá para entender. O cara fez ao vivo, o cara fez em tempo real, o cara simulou. Mas na vida real é diferente. Ele vai fazer coisa errada. Ele vai tomar decisões erradas, porque as emoções são afetadas e você tem que aprender a lidar com elas. Então tem que colocar pouco dinheiro, mas tem que colocar. No começo você faz algumas simulações para você aprender a técnica. Depois invista dinheiro real mesmo, tá? Então aqui, isso é um alerta muito importante. Você vai ter que transferir dinheiro para outra corretora no exterior, ou banco que também é corretora de Forex. Tem alguns bancos que trabalham com Forex. Se acontecer alguma irregularidade com o seu dinheiro, ou houver uma fraude, a corretora não devolve o seu dinheiro, problemas no contrato e não vão te entregar o dinheiro, e você não percebeu isso quando leu o contrato, vai ser difícil processá-los do Brasil. Você está no Brasil, uma corretora lá na Alemanha, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos fez alguma... tá te dando dor de cabeça, como que você vai processar do Brasil? O Brasil já é um problema para ter justiça. Imagina você tentar processar do Brasil outro órgão no exterior. É bem difícil você conseguir resultados. Por isso que eu recomendo enviar uma pequena quantia, pequena parte do seu dinheiro para o exterior. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha 10 mil dólares para operar Forex. Tá? 23 mil reais mais ou menos lá. Então eu envio 300 dólares apenas e uso a alavancagem até 10 mil dólares. Tá? Por quê, pessoal? Vamos pegar aqui uma calculadora. No Forex, tá? Você tem super alavancagens. Só que eu vou estar explicando sobre a alavancagem. Você tem que ficar muito esperto com isso, porque isso é uma ilusão que faz quase todo mundo quebrar no Forex. Tá? Não é porque você pode alavancar muito que você pode pegar um pouquinho do seu dinheiro e jogar ali no Forex. Eu vou explicar como que se quebra fácil, tá? Com alavancagem. A alavancagem é de 1 para 100. Geralmente é o que as corretoras oferecem. No Brasil, raramente você não tem 1 para 100 de alavancagem no Brasil. É quase impossível. O que você tem no Brasil é 1 para 15, 15 para 1, 15 para 20 para 1. Ou seja, 20 vezes o seu capital você pode pedir, entre aspas, emprestado instantaneamente para operar. Por exemplo, você tem 10 mil na conta, você tem 10 para 1 de alavancagem. Você pode multiplicar os seus 10 mil para 100 mil. Você multiplica por 10 e pode operar com esse volume financeiro 100 mil. Mas você só tem 10 mil reais. Mas você pode alavancar. A corretora te permite. É como se você estivesse pedindo um empréstimo instantâneo, sem burocracia, para day trade apenas. A alavancagem é só para operações day trade. Operações que são no mesmo dia. Que você compra e vende no mesmo dia os derivativos ou ativos, certo? Então 300 dólares vezes 100 vezes. Você pode operar com 30 mil dólares. Então se eu quero operar com 10 mil dólares, eu vou dividir por 300. Ou seja, eu posso fazer uma alavancagem de 33 para 1 no Forex. Para estar trabalhando com meu dinheiro. Mas eu preciso ter os 10 mil na minha conta? Não. Com apenas 300 dólares. Certo? Então, na realidade, você não vai estar alavancando 33 para 1 para você operar. Na realidade, você vai estar usando a alavancagem para operar com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, que é os 10 mil. Tá? E se esse dinheiro acabar, porque você perdeu uma operação, você transfere mais 300 dólares e faz a alavancagem de novo. E faz as próximas operações. Então é mais ou menos assim que a gente vai. É desse jeito que a gente vai trabalhar, certo? E definitivamente o que realmente acontece é que as pessoas elas pensam que se você tem 300 dólares na conta e você está alavancando 1 para 100, 100 para 1,
ou 30-1, como foi o exemplo aqui de 33-1, significa que você está super alavancando. Com o nosso gerenciamento de risco, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Porque você tem que alavancar, depois que você aprender sobre o manejo de risco, você tem que alavancar até o máximo que você pode aceitar de acordo com o seu risco, certo? Mas tem pessoas que fazem errado, elas têm 10 mil dólares só e alavanca 100-1, tá? Só que quando você ganha uma fortuna, mas quando você perde, você vai perder uma fortuna sobre esses 10 mil dólares, você vai quebrar. Então a alavancagem quebra, você vai quebrar. Usar a alavancagem dessa forma para você vai usar a alavancagem inteligente aqui da seguinte maneira: vou transferir um pouco de dinheiro do exterior, vou usar a super alavancagem do Forex para operar com o meu dinheiro real que está na minha mão, do Brasil, que está na minha mão, na minha conta. Mas eu vou usar a alavancagem para conseguir chegar a esse volume financeiro que eu quero operar. E também, deu algum problema na corretora, eu me dei mal com apenas 300 dólares. É chato perder 300 dólares, mas você pelo menos perdeu só 300 dólares do que 10 mil dólares. Então nós vamos usar a alavancagem para conseguir operar com o nosso capital total, que é 10 mil dólares, sem transferir 10 mil dólares para lá, transferindo micharias. Então, nesse caso, a alavancagem é poderosa, é importantíssima, porque a gente não precisa de muito dinheiro na corretora para trabalhar com o nosso dinheiro real, mas nós vamos trabalhar com o máximo que corresponde ao nosso dinheiro real, ou um pouco mais se o risco for muito pequeno, certo? E nunca vamos transferir todo o nosso capital para a corretora para operar acima do valor financeiro, bem acima do valor financeiro de 10 mil dólares, que é o nosso capital total no exemplo. Por exemplo, você tem, vamos dizer que você transferiu 1.000 dólares vezes 100, que é a sua alavancagem de 100-1, você poderia estar operando com 100 mil dólares. Se você perde, se você assume um risco de 0,5%, tá? 100 mil dólares vezes 0,005%, tá? Vai dar 500 dólares de prejuízo, tá? Então é 0,5% sobre 100 mil dólares, mas o seu capital total é 10 mil dólares. 500 dividido por 10 mil dólares, você vai estar perdendo 5% por operação sobre todo o seu capital. Você perdeu 10 vezes, você já perdeu 50% de todo o seu capital. Então, se você perde 50% sobre todo o seu capital, você quebra. Então, isso é um exemplo de alavancagem errado que muita gente ensina. Ah, o cara tem 10 mil dólares, bota 100 mil lá na conta e opera 100-1 alavancado. É muito simples. Se você ganhar, você vai ganhar uma fortuna, mas se você perde, você vai estar perdendo 0,5%. Sobre o valor alavancado de 100 mil, é uma coisa, mas você não tem 100 mil, você tem só 10 mil, e esse 0,5% de 100 mil corresponde a 5% sobre todo o seu capital. Perder 10 vezes seguidas é possível? Isso acontece comigo? Claro. Isso acontece com todos os traders? Provavelmente. Então vai acontecer com você e você vai quebrar. Tá? Então, a alavancagem, nós vamos alavancar mais do que o nosso capital e operar. Você vai aprender mais tarde. Quando o risco for menor, nós vamos entrar com mais capital, porque a gente pode entrar mais, porque o risco é pequeno. Então a gente consegue trabalhar dentro do risco que a gente aceita para estar lucrando, para estar conseguindo sobreviver no mercado. Então cuida com esse negócio de alavancagem. Eu vou falar sobre isso mais tarde de novo, mas tem que tomar muito cuidado. Então você vai transferir pouco para operar com muito. Essa super alavancagem do Forex é que é vantajoso. Com ações você já não consegue fazer isso. Você tem que colocar bem mais dinheiro para conseguir estar trabalhando com o capital que você deseja. Quando que o mercado Forex abre? Tá? Então isso aqui é uma pergunta que muita gente faz. Cada país tem suas referências e os horários. Então em Tóquio abre
20 horas, tá? Vamos pegar o horário do Brasil aqui. 20 horas em Tóquio. Fecha em Tóquio 5 da manhã. Em Portugal, 4 horas da manhã. Fecha em Portugal, 13 horas. Em Nova York, 9 da manhã abre. Por isso que eu gosto de operar a partir das 9, 10 da manhã. A minha assessoria trabalha dentro desse horário. E fecha em Nova York, 18 horas. Então quais são as vantagens do mercado Forex? Liquidez. É um mercado muito líquido que permite transações com poucos spreads, que é uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda, tá? Além do mais, os riscos são geralmente pequenos, o que permite alavancar sem desrespeitar o seu gerenciamento de risco. Então, eu opero alavancado no Forex. Eu falei sobre a alavancagem antes, no livro, certo? Sobre como usar a alavancagem. Usar a alavancagem para você trabalhar com o seu capital, ter uma mixaria de dinheiro na corretora. Essa é a vantagem do Forex. Então, na Bolsa de Valores, para você operar com 200 mil na Vale, você precisa ter, se a alavancagem é de, vamos pegar aqui uma calculadora aqui, para ter certeza. Você quer operar com 200 mil. 200, é isso. 200 mil dividido por uma alavancagem de 10 vezes que a corretora dá. Tem que ter pelo menos 20 mil na conta. Certo? No Forex, como a alavancagem é de 100 para 1, eu divido isso aqui por 100. Só vou precisar de 2 mil reais na conta. Então é uma grande diferença. E o restante dos 18 mil reais você coloca em outro investimento, coloca em um investimento mais seguro. Usa esse dinheiro, movimenta esse dinheiro. Então é importante, o dinheiro está na nossa mão. Mas operar no mercado financeiro com um capital muito maior. Porém, com aquela regra de alavancagem. Eu vou usar menos dinheiro e usar a super alavancagem do Forex para operar com o meu dinheiro total sem ter ele na conta. Tá? Exatamente como a gente fez aqui com os 200 mil. Então é isso que você tem que pensar. Não pensar em operar com um capital muito maior do que o seu e pensar em ganhar muito mais, mas você sabe que quando você perde, você vai tomar uma paulada e vai quebrar. Certo? Então vamos estar familiarizando vocês com os spreads. Com os spreads, a gente tem essa diferença aqui. O preço de compra e o preço de venda. O preço de venda aqui, aliás, é de 59 para 60. Então a gente tem um spread de 2, 1 aqui. Ou seja, uma diferença entre o preço de compra e preço de venda e preço de compra. Existe uma diferença de 2 pips. Você vai entender o que é pips daqui a pouco. É importante a gente considerar o spread, claro. Porque se tem um spread de 10, quando você tomar stop, você não vai tomar stop naquele ponto que você decidiu sair da operação. Quando você for zerar a operação, quando você for sair da operação com prejuízo, por exemplo, que é o stop, que é a limitação de prejuízo. Você vai tomar um prejuízo muito maior, porque o spread é muito grande. Então você não pode trabalhar com spread de 10, por exemplo. Na minha opinião, você tem que trabalhar com spread de no máximo 4, mas preferencialmente 2 a 3, como está aqui. Certo? E para você no MetaTrader ver essa boleta, você clica em nova ordem aqui que ela mostra o spread para você. Bom, a alavancagem permite que você alavanque em algumas corretoras 100 para 1, como já foi dito, ou 50 para 1, ou em muitos casos até 300 a 400 para 1. Na Xtrader dá para você trabalhar, dependendo do volume financeiro, 400 para 1. Isso é uma maravilha, porque permite que você coloque mixarias na corretora para trabalhar com o volume financeiro do seu capital total. Então é essa a ideia de alavancagem que você tem que pensar. Colocar pouco dinheiro na corretora e usar o seu dinheiro sem ter ele na corretora com mixaria que você multiplicou por 100, 200, 300 vezes para pedir emprestado, entre aspas, né, que é a alavancagem. Você está pedindo emprestado instantaneamente, entre aspas. Essa é a ideia de alavancagem que eu vou estar sempre reforçando. Porque se você faz diferente, se você vai alavancar mais do que seu capital, tem que
alavancar quando o risco é muito menor do que o que você aceita. Já envolve manejo de risco, você tem que aprender no nosso curso como que isso funciona. Isso varia de corretora para corretora. Tá? A alavancagem pode quebrar você no Forex. Mais tarde vamos comprovar para você como quebrar rapidamente nesse mercado usando um gerenciamento de risco errado. Ou seja, você movimentar 100 mil em um sistema de alavancagem de 100 para 1, basta ter 1.000 de margem na conta da corretora, como eu já falei. Mas você tem que ver o quanto que você vai perder quando perder em relação ao seu capital total. E é 24 horas. Ontem, por exemplo, hoje é dia 12 de setembro. Hoje, na realidade, que foi meia-noite que eu indiquei. Eu indiquei aqui foi o euro franco suíço que eu indiquei para comprar. Foi meia-noite que deu sinal no gráfico de 4 horas. Tá? Então, é um mercado que não para de domingo a sexta. Fica direto rodando. Para só no sábado praticamente, e um pouco na sexta e um pouco no domingo. Então o mercado Forex ele fecha, ele abre no domingo por volta das 8 da noite, se eu me lembro bem, e na sexta ele fecha 8 da noite também. Bom, os participantes do mercado Forex. O mercado interbancário possui o maior volume de negociação no mercado feito por bancos que negociam entre eles mesmos. Então os bancos estão trabalhando no mercado Forex. Tudo isso é feito por meio dos realtors, que são sistemas de negociação eletrônica ou por corretoras interbancárias. Os bancos centrais, aqui está central, tá? Mas é centrais. O Banco Central controla o dinheiro do país do qual representa e visa manter estabilidade financeira por meio de ações específicas, onde uma destas é por meio de negociações no mercado cambial. Então o Banco Central está participando, como a gente falou sobre mercado flexível, mercado fixo, de câmbio flexível, de câmbio fixo. O Banco Central é um dos atores principais no mercado Forex. Ele é fundamental para a liquidez do mercado. E as empresas internacionais são aquelas grandes empresas que, por terem muito capital e operarem nesse mercado, são responsáveis em boa parte pela liquidez do mercado Forex. E os investidores e traders. Na realidade, Forex não tem... De certa maneira, tem investidores que trabalham com análise fundamental. Eu não trabalho dessa maneira. No meu curso você vai aprender a ser especulador, a especular. Porém, você consegue ganhar com a especulação se tem um manejo de risco e uma estratégia que tem consistência, que é a minha estratégia. E os investidores fundamentalistas também negociam no mercado Forex. São traders, e os traders ou especuladores, como eu e você, também são atuantes no mercado. Bom, então, para você saber um exemplo de operação no mercado Forex, ao longo do curso você vai estar aprendendo com muitos exemplos que eu vou estar demonstrando para você. Vamos agora falar sobre alguns termos do Forex para você ir se familiarizando e, consequentemente, conseguir entender a linguagem e realmente fazer a execução da sua operação, do seu plano operacional e tomada de decisão também. Long e short. Long and short, que é comprado e vendido. Então, se nossa estratégia nos diz que o preço do euro-dólar assumirá uma tendência de baixa e desvalorizará, podemos vender primeiro por 1.3030, certo? Lembrando que aqui está 1.3030, mas no MetaTrader, o euro-dólar, ele aparece aqui no cantinho 5 casas decimais. Na realidade, a quinta casa decimal é como se fosse uma variação a última casa decimal, que é a quinta, é como se fosse a variação, uma oscilação de 1 a 10 dentro da quarta casa decimal ou penúltima casa decimal. Então a gente vai considerar a quarta casa decimal, certo? 1.3030.
o euro-dólar e recomprar mais barato em 1.3020, certo? A gente ganharia aqui 10 pips, né? De 30 para 20. Total de 10 pips de ganhos operando com a queda do mercado. Então a gente vendeu primeiro. Isso é uma operação vendida. Então se você não sabe a diferença entre operação vendida e operação comprada, no mercado a gente pode estar ganhando ou com a queda do mercado, tá? Por exemplo, vamos vir aqui no gráfico para a gente fazer a demonstração. Por exemplo, pela nossa metodologia, você ainda não aprendeu, tá? Mas você vai estar aprendendo daqui a pouco, mais à frente no curso. E quando o preço se encontra abaixo desse indicador azul aqui, que é uma média móvel exponencial 8,9, do tipo fechamento, nós operamos vendido. Porque o mercado tende a cair quando ele fica abaixo da média móvel. Quando fica acima, tende a ir para cima. Então, se está para baixo, eu vou fazer uma operação do tipo short, né, que é uma operação vendida. Ou seja, uma operação short. Daí eu vendi aqui por um preço específico, 1.6581, e recomprei aqui embaixo, por exemplo, supondo que a minha saída operacional deu aqui embaixo, em 1.6445. Eu comprei aqui embaixo. Então primeiro eu vendi e depois comprei. Então no Forex você pode vender primeiro e depois recomprar. Ou seja, você vai apostar na queda do ativo para você comprar ele mais barato depois. E é o inverso da operação tradicional, todo mundo conhece no mercado financeiro. Comprar mais barato primeiro para depois vender mais caro. Mas no Forex, principalmente, a operação vendida é uma operação normal, porque você vai apostar ou na baixa do mercado ou na alta do mercado. E isso é um exemplo de operação vendida. Você vai vender primeiro para depois recomprar, certo? E operações vendidas no mercado Forex é diferente das operações vendidas que tem na Bolsa de Valores, porque você tem venda descoberta e venda alugada na Bolsa de Valores. Então, se você vai ficar com uma operação de um dia para outro, no mínimo, ou seja, você vai ficar 2 dias em uma operação na Bolsa de Valores, você vai ter que alugar uma ação. Então é a modalidade de aluguel de ações que não tem nada a ver com Forex. Você vai lá no módulo do curso de Bolsa de Valores e estuda aluguel de ações, certo? Aluguel de ações, muito bem. E depois nós temos se você vai ficar de um dia para pelo menos 2 dias com ativo, segurando um ativo, ou muito mais que 2 dias, você vai estar pagando aluguel por dia, mensalmente, geralmente é mensalmente. Só que se você fica menos de um mês, você paga a quantidade de dias proporcionalmente ao valor percentual do aluguel. E quando você vai fazer operação por dia, no mesmo dia você compra e vende, ou vende primeiro e recompra depois, é uma operação vendida descoberto para day trade. Só funciona no day trade na Bolsa de Valores. Creio que é assim no Brasil. E eu acredito que em toda a Bolsa de Valores também funciona desse jeito. Em quase todo mundo. Pelo menos é muito parecido. É o que eu ouvi falar de alguns amigos meus e de outras bolsas que eu também estudei um pouquinho. Então no Forex, a venda, a descoberta, ela também não existe aluguel de ações no Forex. Então eu vou operar gráfico diário e vou operar vendido no gráfico diário. Operei vendido aqui, vou ficar mais de um dia com ativo. Ou então vou no gráfico de 4 horas, fiquei vendido aqui no gráfico de 4 horas. Vou pegar aqui um exemplo aqui, Muitos dias eu fiquei vendido no gráfico de 4 horas. Não existe aluguel de ações. Então, essa é uma diferenciação que você tem que entender. A venda aqui é descoberta. Nós vamos falar sobre outras taxas que você paga se você segura uma paridade quando você se encontra em uma operação. Vamos estar falando sobre essas taxas, tá? Então, essa aqui é a operação short, tá? Se nossa estratégia nos diz que o preço do euro-dólar assumirá uma tendência de alta e valorizará, nós podemos comprar primeiro por 1.3030 o euro-dólar e vender mais caro 1.3040, se a nossa estratégia indicou que vai chegar a 1.3040. Total de 10 pips de ganho, operando comprado, ou seja, foi uma operação comprada ou longa. Tá? Então, é só inverter, pessoal.
Então a operação comprada não tem segredo, você vai comprar mais barato e vender mais caro. Então tá acima da média móvel, comprei mais barato aqui, porque aqui tá barato porque a minha estratégia diz que vai explodir para cima. E aqui eu vendo mais caro. Simples, o tradicional, você já conhece isso. Só a operação vendida que você tem que entender, colocar esse termo novo na sua cabeça, caso você seja um iniciante, certo? Então, no Forex, cada pip vale específicos valores em dólares para uma certa quantidade de lotes. Então vai ter cálculos envolvendo lotes que você está usando na sua operação. Mais à frente isso ficará mais claro para você. Então você tem que entender o que é pip ainda, você já está entendendo sobre o que é long e short, certo? E aí os tipos de mercado. Então o mercado spot, eu opero apenas nesse mercado. Leandro Santos. É um mercado similar ao mercado à vista da Bolsa de Valores. Porém, estamos trabalhando com pares de moedas. Então, os preços de negociação são praticados e definidos no valor da cotação atual. Então, agora, o mercado spot agora, se eu for estar trabalhando com o euro-dólar, se eu for estar trabalhando com o euro-dólar, se eu for, aqui está abaixo da média móvel. Então, eu vou operar vendido pela minha estratégia, basicamente, tá? Então, eu venderia, se eu iniciasse uma operação short, não uma operação vendida, eu simplesmente estaria nada mais, nada menos do que operando no mercado spot. Eu estaria vendendo exatamente por esse preço, porque é o mercado à vista do Forex, é o mercado spot. Fazendo uma correlação com o termo mercado à vista da Bolsa de Valores, o mercado spot é isso, certo? Então os preços de negociação são praticados e definidos no valor da cotação atual. Já no mercado de opções binárias também vai fazer parte desse curso. O que é opções binárias para você entender mais, eu vou explicar a matemática que envolve as opções binárias e que é muito difícil ganhar dinheiro arriscando todo o seu capital. Você tem que arriscar muito pouco para estar ganhando pouco. Então quem acha que vai conseguir ganhar muito com opções binárias, não vai ganhar. Então, ao invés de operar opções binárias, que vai ganhar praticamente a mesma coisa, se você quer sobreviver nesse mercado, é melhor não entrar nele e operar no mercado spot, porque se você quer sobreviver no mercado de opções binárias, você precisa aplicar um certo manejo de risco que vai permitir a sobrevivência, porque os riscos das opções binárias são absurdos, são gigantescos, e você vai quebrar. Então, vou explicar essa matemática comprovada para você, e você, se você quer entrar nesse negócio, entre com um certo manejo de risco que eu vou explicar, e você pode, quem sabe, ganhar, que vai ganhar a mesma coisa do que no mercado spot, se não menos. Então é melhor operar no mercado spot, na minha opinião, e experiência de mais de 7 anos. Fique no mercado com paridades cambiais, spot, que é o mercado à vista, que é melhor. Depois isso vai ser detalhadamente explicado, mas eu já estou adiantando para vocês. Tá? Se negocia preços com base em especulações de datas futuras, quando se trata de opções. E o mesmo se aplica para o mercado futuro. Então, eu tenho o mercado futuro no Forex, tem um contrato futuro, vários contratos futuros. E tem também, não vou estar falando dessa parte aqui, porque nosso curso não se aplica, tá? Essa parte do curso não se aplica. E as opções tendem a trabalhar com datas futuras. Então já é outro mercado. Então se a cotação agora do euro-dólar é de 1.3030, se você quer comprar, fazer uma operação do tipo long, tá? Se quer comprar 1.3030 agora, você comprará pelo preço, o valor da operação vai ser 1.3030. É à vista, é agora. E se vender 1.3040 daqui a 10 minutos, daqui a 10 minutos você finalizará a operação em 1.3040. Isso é o mercado spot, é à vista, é o valor da cotação atual que é negociado e fechado. E é como o mercado à vista da Bolsa de Valores, só que com paridades cambiais considerando as regras do mercado cambial. Tá? Paridade. Então, pessoal, o termo paridade. Vamos entender o que é o termo paridade. Uma taxa de câmbio é o valor relativo entre duas moedas. Então, eu tenho a moeda aqui, euro-dólar. Isso aqui é a libra britânica contra o dólar, inclusive, tá? Isso aqui é uma conta demonstrativa, tá? Não é a minha conta real. Não posso estar... Vocês não podem revelar seu número confidencial de segurança, certo?
porque as pessoas podem mexer na sua conta, se souberem, então é confidencial mesmo, tem que tomar cuidado. Vou aproveitar para ressaltar isso aqui. Vamos pegar o euro-dólar aqui, que a gente vem falando muito do euro-dólar no livro. Temos aqui o gráfico de 1 hora. Então, duas moedas. É o valor relativo entre duas moedas. Tá aqui o euro-dólar. Atualmente ele tem 1,2959. É o valor da cotação atual aqui. 17,27, dia 16 de setembro de 2014. Está sendo feito o curso, né? Mais especificamente, a quantidade necessária de uma moeda para comprar ou vender uma unidade de outra moeda. Então, qual é a quantidade necessária para comprar? Qual a quantidade de euro para comprar dólar? Qual a quantidade de dólar para comprar ien? E por aí vai. Então, a gente vai entender qual quantidade específica eu vou precisar para comprar uma unidade de uma certa moeda. Vamos entrar agora nessa estrutura para entender o significado das paridades. Então, é denominado paridade. Euro-dólar, por exemplo, a 1,3250, por exemplo, nessa cotação, significa que 1 euro pode ser trocado por 1,3250 dólares americanos. Então, se você tem um par, vai ter um valor de uma moeda barra o outro símbolo de outra moeda. Um símbolo de outra moeda barra o símbolo da outra moeda. Esse primeiro eu tenho que interpretar aqui. E uma unidade desse pode comprar tantos. Qual é a cotação atual aqui do euro-dólar? 1 euro pode comprar 1,2959 dólares. Na cotação atual de hoje, agora. Certo? E a paridade de moedas também pode ser invertida. Né? Não é sempre euro, dólar, ien, dólar e por aí vai. Pode ser diferente. Em relação dólar, ien, por aí vai. Nesse caso, a taxa expressa o valor de um dólar americano numa moeda estrangeira. Por exemplo, o dólar ien a 103,00. Significa que um dólar americano, então veja, a primeira parte, o primeiro símbolo é uma unidade dessa para comprar tanto. Qual é a cotação do ien? É 103. Então, qual é a cotação? Vamos pegar aqui o dólar ien. Dólar ien aqui no gráfico. Vamos aqui. Então, dólar ien 107,114. Veja que temos a terceira casinha aqui. Essa terceira casinha, a paridade dólar ien, ela tem duas casas decimais apenas, e a terceira, que é uma variação da segunda casa decimal. Nós vamos considerar apenas as duas primeiras casas decimais para cálculos, certo? Essa última casa é como se fosse a variação dessa penúltima casa aqui. E é assim que o MetaTrader faz os seus cálculos de oscilação, certo? Mas para nossos cálculos de manejo de risco e tudo mais, basta considerar a segunda casa. E os cálculos para paridades cambiais que envolvem apenas duas casas decimais, tem cálculos diferentes que você vai aprender. Então, dólar ien. $1, primeiro símbolo antes da barra é o dólar. $1 pode comprar quantos ienes? 107,14. Aqui atual, no gráfico aqui atual, certo? No nosso exemplo de 103, então significa que $1 americano compra 103 ienes japoneses. Então a paridade também é chamada de taxa de câmbio definida. Então, taxa de câmbio ou taxa de câmbio definida é o valor das paridades que você acabou de aprender agora. Bom, então a gente tem aqui algumas paridades conhecidas. Eu vou estar apresentando para você, tá, essas paridades conhecidas. Temos aqui o euro-dólar americano. Temos o dólar americano contra o ien. Dólar americano, franco suíço. Enfim, você pode dar um pause aí na tela, tá? E você faz a sua leitura, que eu não vou precisar ler tudo isso aqui, né? Você pode pausar o vídeo aí, dar um zoom e você verifica aí o nome de cada paridade cambial.
e o nome referente a cada símbolo, né? Com o tempo você já se acostuma já com cada símbolo, você vai memorizar naturalmente à medida que você vai operando no mercado Forex. E a taxa cruzada e o bid ask spread. Bom, uma taxa cruzada é a expressão de uma taxa de câmbio que não envolve o dólar americano. Então, se eu tenho euro, dólar e ien, taxa de câmbio. Taxa cruzada, porque o dólar ele é muito importante no mercado cambial a nível internacional. O dólar é muito importante, certo? Então, você inevitavelmente precisa considerar muito dólar nessas negociações, porém tem a taxa cruzada, diferente da taxa de câmbio, não envolve o dólar americano. Então, se você tem euro e ien contra franco suíço, significa que um euro pode ser trocado por 136,50 ienes japoneses. Então vamos aqui pegar uma taxa cruzada. Aqui, ó, dólar australiano contra dólar neozelandês. Aqui, ó, dólar canadense contra ien, tá? Dólar canadense contra ien. Canadian dollar versus Japanese yen. Então nós temos aqui essa paridade, uma taxa cruzada, porque não envolve o dólar. Muito simples. Você só precisa se envolver mais com o mercado Forex, você começar a ficar expert nos termos. E aqui um exemplo Vou pegar aqui o dólar canadense contra o franco suíço. Significa que um dólar canadense, o primeiro símbolo da paridade, da paridade dessa taxa cruzada, que não envolve o dólar, por isso é taxa cruzada e não é taxa cambial definida, taxa de câmbio definida. O dólar canadense, um dólar canadense compra, qual é a cotação aqui? 0,8499 francos suíços, certo? Então, muito simples, não tem segredo. Com essa didática aí bem detalhada, você vai ficar fera em entender tudo sobre essa teoria e conceitos do mercado Forex. Agora vamos trabalhar com bid, ask e spread. Então as taxas de câmbio do mercado Forex são fixadas como taxas de compra e venda. A diferença entre as taxas de compra ask e venda bid, então o termo long pode ser para short, para operações short. Mas daí quando se envolve diferença para calcular o spread, a gente vai trabalhar com ask e bid. E venda bid, tá? Que no caso seria short para caso operação short, que é uma operação vendida no Forex. Então, essa taxa de compra ask, taxa de venda bid, denomina-se margem de variação do spread. Por exemplo, a libra britânica contra o dólar a 1.8281/84. Então, significa que o preço de venda da libra britânica o preço de venda da libra britânica é 1.8281. Então a libra britânica 1.82.81. Essa parte é da libra britânica, tá? É 1.8281 dólares. E o preço de compra é 1.8284, tá? Então, com a diferença de 81 para 84 são 3 pontos. Você vai entender sobre pips daqui a pouco. Então, a margem de variação é 3 pontos. Então é possível que existam grandes diferenças na margem de variação de um par de moedas para outro, se for uma moeda fraca ou forte, bem como na volatilidade passada e antecipada. Então, vamos estar indo para a prática agora para praticar um pouco. Pegamos aqui a libra britânica contra o dólar. Tá? Libra britânica contra o dólar. Então tá aqui. Bom, olha só, tá vendo? A gente viu aqui no livro, né? Temos aqui 1.8281/84, que seria a mesma coisa que escrever aqui nessa parte 1.8284, só que aqui no livro está resumido como /84. Daí tem plataformas que mostram assim, o MetaTrader mostra desse jeito completo. Mas se aparecer barra e só mais duas casas, significa que repete essas casas, as duas primeiras casas, vírgula
e a quantidade principal, e a primeira, o número, depois a vírgula, as duas casas decimais, mais apenas os dois números que aparecem depois da barra. Então, apareceu os dois números depois da barra, vai repetir os três primeiros, mais esses dois, é o significado. Mas aqui já mostra de maneira muito clara, que é muito compreensível. Então, aqui no livro a gente fala, a primeira parte significa que o preço de venda é 1,8281. Esse aqui é o preço de venda. Então aqui, esse aqui é o preço de venda. Tá? 1,6270 na Libra Britânica hoje, dia 16 de setembro. E aqui o preço de compra. O preço de venda é bid. O preço de venda é bid, chamado de bid, tá? E o preço de compra é ESC. Então aqui é a taxa ESC, que é o preço de compra, 1,6273. Diferença de 2 pips mais ou menos aqui. Então veja, pessoal, que a gente tem essa parte principal aqui e o MetaTrader ele tem essa última casa decimal. Isso é como se fosse uma variação, para calcular esse gráfico aqui também, dessa última casa decimal. Tá? Mas para cálculos vamos considerar até a penúltima casa decimal sempre. Tanto para paridades como o Yen, que envolve geralmente duas casas decimais no máximo, e a terceira, que é a variação da penúltima casa decimal. E no nosso livro a gente vai tratar sempre disso.